Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui entre monstros e deuses para acompanharmos o 6º episódio da primeira temporada da série Cavaleiro da Lua, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então ao final da primeira série exibida aqui pela Disney Plus, ou pela Marvel, na Disney Plus aqui em 2022. Pois é, terminou... enfim, o que terminou? Na verdade, acho que nem começou. A primeira crítica que eu posso fazer a respeito aqui desse episódio final. E vamos lembrar, né? Daqui a alguns dias eu vou fazer um balanço geral de toda a primeira temporada, né? Todos esses 6 episódios, e sim, dar o meu pitaco final. Mas, para falar a verdade, muito do que eu vou criticar aqui no episódio de encerramento tem tudo a ver com a série como um todo. Porque, como eu acabei de dizer, né? O que ela apresentou pra gente, de fato? Quase nada. E o que ela apresenta ao final é basicamente o que ela já havia meio que prometido. Afinal de contas, o tempo todo se fez o quê? Apenas se caçou aquela deusa, né? A Emmett, né? Que afinal a gente acabou conhecendo a sua fisionomia, né? Que lembra a nossa querida Cuca. Pois é, quem nunca teve medo da Cuca? Eu que peguei a versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão lá nos anos 70, meados ali dos anos 70, eu conheci uma Cuca feiosa, que eu tinha medo quando eu era moleque, né? Depois o pessoal lá de começo dos anos 2000, né, pegou uma outra versão também da Cuca. Era uma Cuca até um pouquinho mais simpática, né? Ela tinha um colorido melhor, digamos assim, era mais amigável, talvez. Mas, mesmo assim, ela ainda passava aquela noção de ser uma vilã. E aqui tivemos a nossa Jacaraúa, aqui em Cavaleiro da Lua, que era justamente a tal deusa Emmett, né? Mas ela só fez uma certa presença de cena, né? Porque no fundo, quem era o grande vilão era o Harold, né? Que sempre quis ser o avatar dela, né? Mesmo que num certo ponto ali, né? Bom, depois que a gente chega lá, né? Primeiro, ele antes foi o avatar do Khonshu, né? Quer dizer, ele sempre foi tido a ser avatar dos outros, né? Questões a respeito do Avatar também tivemos aqui nesse episódio, né? Mas no fundo, o que era a série? Era ir atrás dessa tal deusa, até atrás da tumba dela, revivê-la. E tudo isso aconteceu então, esses 2 últimos episódios, e acabou a série. Acabou a temporada, né? Acabou a proposta, né? A proposta em si, realmente, ela é muito pequena. Ela não tem um certo desdobramento. Poderia muito bem, desde o começo ali, pro episódio, ir atrás da deusa Emmett, né? Atrás da tumba dela, revivê-la, e aí sim começava o perrengue, até mundial. Na verdade, né? A questão toda só ficou ali no Cairo, acabou. Não teve nenhuma implicação assim que a gente pudesse chamar os Vingadores, por exemplo. Não. Probleminha local, acabou, morreu o assunto e já era. Realmente nada de trazer muito impacto para todo o universo Marvel. Sinceramente, é uma série dispensável. Com certeza. Bom, mas vamos do começo, né? Sim, tivemos aqui o renascimento, então, de Mark Spector / Steve Grant, né? Que ele estava lá no tal limbo, né? Que é o campo de Junco, né? Lá daquela princesa hipopótamo, que eu não me lembro mais o nome dela, né? Mas, enfim, acho que não importa muito, para falar a verdade, porque é aquela coisa, né? A gente não podia, claro, imaginar que o personagem estaria dispensado no final de sua primeira temporada. Obviamente que não, ele teria que voltar. Não tem nem suspense, para falar a verdade, né? É o tipo de gancho deixado de um episódio para o outro que você sabe, tá, ainda mais que é o episódio final, né? Aí você tem a certeza que não vai ter uma certa enrolação por mais 2 episódios, por exemplo. Não, a gente sabe que realmente vai ser resolvido o probleminha logo no começo do próximo episódio, porque precisa logo encerrar a série. Claro que antes, né? Antes de Mark Spector reviver junto com Steve Grant, agora somente talvez uma entidade só, né? Sem precisar ficar trocando, pedir pro outro trocar, sai do seu corpo aí, deixa eu entrar no seu, aquela salada toda, eles ficam meio que trocando o tempo todo, né? Mas claro, o personagem precisava voltar de novo como Cavaleiro da Lua, mas demorou um pouquinho, claro. Só que antes tivemos a aparição de uma... Que isso? Brotou ali uma super heroína, que é a Layla, né? Que passou a ser avatar lá da deusa... Não, que é a própria deusa hipopótamo, né? Como é o nome dela, meu Deus? Não sei, vai aparecer aqui embaixo, se eu lembrar de colocar. Kemet? Não, não sei, não lembro. Enfim, ela passou a ser a avatar daquela deusa. Ela não quis ser de Khonshu, porque, claro, não se confiava, né? Até jogou na cara dele, não, gente, o Mark não confiava em você, eu também não confio em você, eu não vou ser seu avatar não, vai, sai fora. Mas ela topou ser avatar da outra,
né? E o que é essa personagem da Layla? Existe nos quadrinhos? Eu confesso que eu não sei, porque eu realmente não li muita coisa do Cavaleiro da Lua. Li pouquíssimas histórias, para falar a verdade, não tenho noção do seu universo. Mas, pelo que eu vi na pequena pesquisa que eu fiz agora, não estão indicando que ela é um personagem conhecido. Será que foi inventado aqui para a série? Será que foi só colocado para dar força às mulheres? Um empoderamento? É isso, produção? Será que foi isso? Caramba, só não sou forçado, completamente amalucado, uma coisa jogada mesmo, porque já se apresentou desde o aparecimento do personagem que ela é safa, né? Ela consegue se livrar de momentos de perigo, né? E também é muito esperta, né? Porque lembram, né, que ela conseguiu ir atrás do Mark através do seu celular, né? Ela rastreou o posicionamento do celular. E ela fez a mesma coisa aqui, né? Que ela usou lá a bússola, né? Que o Harry já usava para encontrar a tumba de Emmett, ou na verdade a sua estatuetazinha, né? Que é a chave, como é que é o nome daquela estatueta? Enfim, aquela estatueta, né? Ela usou também, né? Lá o negocinho para achar ele. Por isso que no começo até parece meio maluco, né? Que ela conseguiu se infiltrar lá no bando dele, né? Mas era por causa disso. Depois, eu até percebi agora quando revi o episódio. Mas enfim, é uma personagem que foi apresentada como esperta desde o começo. Então, né? Sua transformação em super-heroína ao finalzinho não dói aos nossos olhos. Pelo menos isso, né? Fizeram um pequeno trabalho de preparação. E olha, a gente sabe que o pessoal não é dado a isso, né? Eles jogam essas questões de ponderamento assim na lata na nossa cara e não tá nem aí se é verossímil ou não. Aqui, ela transformada em super-heroína, bacana, tem sentido. E aí, isso não faz com que o episódio fique, claro, uma porcaria, porque tá tudo nos conformes, é aceitável. E claro, também quando ela começa a aparecer, né, se colocar com uma mulher que tem poderes, né, aquelas asinhas lá, interessante o visual dela, não vou dizer que não é, né? Só faltou, acho que, uma máscara, né? Por que o Cavaleiro da Lua tem sempre que ficar mascarado e até, obrigatoriamente, de vez em quando tem que tirar a máscara para poder aparecer o ator embaixo, né? O Oscar Isaac, né? E ela não. Por que ela não? Oh, que negócio é esse? Tem que esconder também, tem que ter uma máscara maneira, combinando com a sua roupa, né? Que lembra muito, claro, um pássaro, né? Pássaro dourado, bonitona a armadura dela, mas precisa de alguma coisa pra cara. Justamente o que faz, o que denota, na verdade, né, que não é um personagem que acho que existe nos quadrinhos. Inventaram aqui na série. Deram uma forçação de barra, mas, pelo menos, como eu comentei, fizeram a base anteriormente, o que é ok, pelo menos. Mas enfim, né, depois, claro, o Mark retorna, porque ele decide, não vou ficar ali no campo de junco, né, Deus lá reclama com ele, não faz isso, meu filho. E ele vai atrás lá de sua contraparte, que está lá toda endurecida, digamos assim, nas areias do deserto, né, que é o Steven Grant. Né? Mas eles se juntam, os corações se unem e eles voltam à vida lá naquela espécie de limbo e depois cruzam então as portas e voltam ao mundo dos vivos. Quando que, com o Shu, né, que já havia sido liberto pela Layla, quando ela quebrou lá a sua estatuetazinha, ele percebe, opa, o meu avatar está de volta a esse mundo astral, digamos assim, né? E ele faz com que ele renasça mais uma vez. Lembrando que quando ele foi convocado na primeira oportunidade para ser o seu avatar, ou ser o Cavaleiro da Lua, né? Ele já estava morto também, né? Realmente o Khonshu tira da morte os seus protegidos. Bom, e diante disso, então, esse episódio final teve 2 heróis contra também 2 vilões, obviamente, né? Porque Khonshu estava brigando lá numa versão meio Ultra Seven, Ultraman, né? Ou qualquer outro personagem japonês que fica grandão, né? Batendo nos prédios, né? Estava brigando lá com a Jacaroa, né? Com a deusa Ammit, né? E eles podiam ter aproveitado mais, não foi tão bom, né? Deviam ter enfatizado um pouquinho mais. Ou mostrou pouca coisa, né? Realmente esqueceram que a gente gosta desse tipo de coisa também grandona, né? A gente vibrou, por exemplo, né, quando o Homem-Formiga ficou grandão, né? Lembram, né? Lá no Capitão América, Guerra Civil. Enfim, podiam ter aproveitado mais. Mas as lutas em si desse episódio é o que salva. É o único episódio desses 6 da primeira temporada que tem bastante ação o tempo todo. E, pela primeira vez, claro, ele deve ter falado uma coisa ou outra antes, mas aqui o Cavaleiro da Lua, ele ganhou uma fala do Mark Spector, mesmo que fosse uma fala rápida. Eu acho que nos outros episódios ele também deve ter falado uma coisita ou outra, mas muito pouco. Que é uma coisa que eu reclamei nos outros episódios, que eu não consegui me identificar com o Cavaleiro da Lua, porque eu não sinto que ali dentro está os alter egos. E olha que ele tem 2, né?
E isso, na comparação com qualquer outro super-herói, você sente a pessoa que é o super-herói ali fardado, com o uniforme. Você sente, ele está falando, ele está fazendo as suas brincadeiras, ele tem os seus mesmos comportamentos quando é uma pessoa normal e não está travestido de super-herói. Mas aqui eu nunca percebi, olha que são dois personagens, né? Dois alter egos, eu nunca senti nenhum dos dois dentro da roupa do Cavaleiro Negro. Parece que quando ele é o Cavaleiro Negro, ele fica apenas uma entidade, outra coisa, digamos assim. Não ia dizer que estava a serviço do Khonshu, não, mas é apenas uma outra coisa. Ele não tem personalidade quando ele é o Cavaleiro da Lua. Ou seja, você não consegue ter simpatia por esse super-herói. Por isso que eu digo que essa série está completamente mal estruturada em termos de fazer com que a gente curta um novo super-herói. A gente não curte o Cavaleiro da Lua. No máximo você pode curtir Mark Spector e Steven Grant. E olhe lá. Bom, ao final a gente vai curtir mais outro, né? Porque também uma coisa que ficou meio broxante, aquela coisa meio manjada, né? Clichêzão, né? Não, o super-herói, o mocinho da história, não mata o vilão. Ele precisa, naquele último instante, né? Sim, primeiro perdoa, né? Vamos apenas levá-lo às grades. Aí ele dá as costas, né? Pensando que o filme já acabou. Vem o vilão, renasce, vai tentar esfaqueá-lo por trás. Aí ele saca o revólver. Assim pode. Num ato de pura sobrevivência, o que, claro, legalmente falando, é ok, é aceitável realmente, mas ele não pode matar a sangue frio. E no caso aqui, né, o próprio Khonshu tomou na cara a crítica que ele mesmo fazia à deusa Emmett, né, que ela julga antes da pessoa cometer um ato nefasto, né? E ele, quando pediu, né, para o Mark matar lá o avatar da princesa Emmett, que agora ela estava ali dentro, incorporada, né, literalmente, né, dentro do Harrow, né, falou, oh, se livra dele, né, acaba com isso logo para ela não voltar nunca mais e não trazer prejuízo para a humanidade. Ele falou, não, você está querendo que eu seja o que você está querendo combater. Foi bem sacado, claro, isso, e claro, tem tudo a ver com sempre foi nasqueles clichêsões de finais de filmes de ação, né, o mocinho não mata friamente nunca o vilão, ele precisa estar em ato de violência, realmente. Mas mesmo assim ainda facilita, né? Porque ainda faz com que o vilão acaba caindo no precipício, né? O herói não consegue segurá-lo mais, aí ele acaba escorregando pelas mãozinhas. E enfim, só assim que pode matar o vilão, não pode matar a sangue frio por antecipação. Enfim, no fundo é ok, mas que é uma coisa meio broxante, né? Principalmente depois que você vê, por exemplo, um justiceiro que tá nem aí com isso, né? Ele mete o sarrafo, mete bala mesmo. E assim, nesse ponto que Mark não quis matar o Harrow, né, ele até cobrou a promessa de Khonshu, né, que ele libertaria ambos, né, tanto ele, Mark Spector, quanto o Steve Grant, desta função de ser o avatar dele. E ele realmente cumpre a promessa, né, você quer isso, tudo bem, mesmo porque tinha a tal da surpresinha ao final. Quer dizer, não é o final do episódio, né, é uma cena pós-crédito, mas antes de chegar lá, né, a gente precisa falar também das questões a respeito dos avatares que eu tinha dito, né. Teve muito avatar que quis ser, mas não quis ser, né? Que nem a Layla, já comentei, ela não quis ser o novo avatar de Khonshu. Já o Harrow, meio que ele sempre quis, ele já era, né, anteriormente, um próprio avatar do Khonshu. Depois ele foi deposto, né? Eu nem lembro qual foi a explicação direito, não importa. Mas ele queria ser o da deusa Emmett, mas ele sabia que no fundo, ele não seria perdoado, porque ele era um cara mau, né? Lá no equilíbrio da balança, ele não teria jeito nenhum, né? Mas ela permitiu que ele continuasse como um avatar, claro, muito propositadamente, né? Porque ele, de fato, é o vilão da série. A Jacaroa aqui, nesse episódio, foi só meio que para constar. O que ela fez? Ela só ficou meio que andando ali na salinha ali do templo, né? E brigando lá com Khonshu, quando gigantesca, e acabou. Ela não fez mais nada, né? Não fez muitas caras e bocas, ela fez uns grunhidos lá com a sua boca de crocodilo, acabou por aí, né? Não tem lá muita coisa, não. Como disse, nos tempos de Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu sentia muito medo da Cuca, mas desta deusa aqui, realmente não teve, mesmo porque a gente conheceu ela aqui, ela já morreu e a gente não viu atos de vilania dela, né? Se tivesse sido explorado, né? Ela tivesse aparecido no segundo episódio e até agora ela estivesse ainda viva e aprontando junto com o seu avatar ali, o Harrow, pô, seria muito mais interessante, com certeza, mas desperdiçaram. Bom, indo ao final, realmente, existe um outro avatar, que era aquele avatar misterioso, né? Que era responsável pelas mortes
que não tinha explicação, né? Se não foi o Steven, não foi o Mark, quem foi que matou aqueles caras? Em 2 oportunidades aconteceu isso, né? Que os dois ficavam às escuras, né? E de novo aí teve aquele momento onde o Mark, quer dizer, parece que é o Mark que está resolvendo a parada, né? Dá aquele flash, né? Passam-se alguns minutos e se olha ao redor e, ué, o que aconteceu? Onde eu estou? Quem sou eu? Quem matou esses caras? Pois é, de novo aconteceu, já era uma coisa que se fazia muito no primeiro e segundo episódio, que cansava aquilo. Foi uma das coisas que começou a derrubar a série, com certeza, tirar as cenas de ações, né? E de novo aqui, o finalzinho, a briga final entre todos os capangas últimos e até derrotando o Harry, né? Porque ele também, o Harry foi pego ali fácil, né? Quem foi que fez isso? Quem? Raimundo Nonato? Não, foi o... Esqueci o nome. Mas é o... Quem conhece as histórias em quadrinhos é o motorista de táxi, né? Vai aparecer aqui embaixo o nome dele, que eu não lembro mesmo. Não vou nem procurar, não vou perder meu tempo procurando aqui, não. Enfim, assim, eu fiquei uns minutos tentando decorar. Preciso lembrar desse nome na hora de falar, né? Demorou demais, né? Então eu esqueci. Enfim, já apareceu aí o nome dele. Foi a surpresinha pós-créditos, né? Aliás, fazendo uma certa confusão, né? Porque, de novo, aquela sequência lá do manicômio apareceu mais uma vez, né? Naquele momento onde o doutor, que é o Harry, né? Que dentro do manicômio ali, naquela coisa, ilusão, o que é aquilo? É ilusão, é verdade? O que não é? Não dá para saber, né? Ele aparece como o psiquiatra ali da instituição, né? Ele tá lá de novo ainda falando com o Mark, mas aparece lá as pegadas dele com o sangue, né? Só para falar que ele realmente está morrendo porque ele foi... Porque agora, né? A deusa está dentro dele. Só que esse final aí foi um pouco uma coisa meio mística, né? Meio alegórica, né? Não tem um final absoluto, né? O que está acontecendo de fato? Mas, quando a gente vai então para a cena final, pós-crédito, na verdade, a gente descobre que, peraí, então aquela instituição existe e o Harry está lá. Ou seja, talvez a gente possa considerar então que esses momentos onde a gente viu durante os episódios do manicômio seja da loucura do Harry, quando ele já está no manicômio depois que a princesa, que a deusa Emmett foi colocada dentro dele. Ou seja, ele pirou a cabecinha e ficou imaginando um monte de coisa. A gente pode considerar isso? Pode ser que sim. Então, e claro, foi nessa cena final, pós-crédito, que apareceu então o motorista de táxi, né? Que é, como é o nome dele? Não lembro mesmo. Enfim, aí liquidou, né? Fuzilou o Harry. E com o Chu todo pimposo, né? Falando, eu tinha uma carta na manga. Eu tinha mais outra personalidade, né? Óbvio, né? O Mark não sabe que tem outra criação. Talvez a criação dele, quer dizer, tem que ser, né? Como ele criou o Steven Grant, né? Ele também deve ter criado lá o motorista de táxi, né? Ou seja, em algumas oportunidades, em algumas noites, ele não virava apenas o Steven Grant, ele virava o motorista de táxi que ficava passeando pelas ruas da cidade. Enfim, né? Quando a gente presta atenção nesses detalhes da série, nas coisas, das personalidades, que vem, claro, dos quadrinhos, né? A origem do personagem, você pensa, caramba, como as coisas podem ser muito interessantes, mas a série não soube aproveitar com certeza por aqui. Mas eu vou dizer isso mais, talvez, lá quando eu fizer a análise da primeira temporada. O que vale aqui esse primeiro episódio, esse último episódio, o 6º da primeira temporada de Cavaleiro da Lua, né? É um episódio que ele não fica ruim porque ele tem bastante ação. Quando aparece uma super-heroína, ela é meio que já justificada em elementos anteriores, ou seja, não é uma coisa completamente jogada. Sim, ainda é forçado pra gente, né? Uma super-heroína aparecer do nada ali, foi um pouquinho de doer, mas tem as suas justificativas. Ok, as situações, né, de vingança, tá, as coisas dos avatares, ok, o grande vilão da vez, isso realmente foi um ponto fraco, né? Na verdade, o que eu quero dizer é que esse episódio aqui, ele é interessante, ele tinha tudo para dar errado, mas por pouco não deu. Mas também não é uma grande coisa. Eu considero, na verdade, um episódio bem burocrático. Ele é um episódio que tem um ritmo de ser um episódio de final de temporada, onde promete bastante ação e até entrega, sim. Mas no fundo, se você para analisar, senta um pouquinho e fala, caramba, não aconteceu nada de novo. Foram apenas as conclusões, não é nem o desdobramento, é as conclusões daquilo que já havia sido apresentado antes. Quero encontrar a deusa, quero lutar contra ela, quero derrotá-la. E foi isso que aconteceu, exatamente, não teve nada de novo. E sair da maldição lá dos avatares, né, Mark
e Steven, tá ok. E basicamente a única coisa nova realmente de fato foi a aparição de uma super-heroína do nada. Enfim, um episódio um pouquinho acima da média, na verdade. Por isso que para ele, para esse sexto episódio, conclusão da primeira temporada de Cavaleiro da Lua, eu atribuo 3 asteriscos. Sim, a média é 2,5, então um pouquinho acima da média é 3. Não tem nada demais. Pelo menos ele tem o mérito de não ser um dos piores episódios de encerramento de temporada, né? O título ainda é de Falcão e o Soldado Invernal, que era uma série sensacional em termos de ação e também de desenvolvimento da trama. A trama do Falcão acho que é a mais complexa, na verdade, entre todas as séries até agora. São 5 ano passado e sexta com essa, né? Acho que são, né? Se não perdi a conta. Pois é, a série mais complexa, mais densa, com várias camadas, é Falcão e o Soldado Invernal. Mas teve um final péssimo, que foi até também meio que querendo se casar com um filme de ação e não prometendo muito. Ele foi exagerado, foi over demais, né? Passando dos limites. Foi uma coisa muito, muito mal feita mesmo. Mas até já virou uma tradição. A Marvel, ela não sabe terminar as suas séries. Acho que a melhor série terminada foi a do What If, né? O que aconteceria ser. Porque tinha um arco mais complexo e precisou, acho que, elaborar um pouquinho, porque senão ficava uma coisa bem bagunçada. Mas eu acho que foi por causa disso, né? Das outras séries que os arcos não eram tão grandes assim, ficou mais ou menos. Ou seja, aqui, Cavaleiro da Lua se saiu melhor do que o fiasco que foi Falcão e o Soldado Invernal. Pelo menos isso. Agora, será que eu torço por uma nova série? Ou para uma nova temporada dessa série? Eu respondo lá no próximo vídeo. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre o encerramento aqui desta temporada. E é isso.